Boa noite, estamos aqui mais uma live. Eu sou o Elias Ramos. Quem chegou de paraquedas nesse canal nunca me viu. Eu se chamo Elias Ramos. Esse é um canal que se fala de Deus para ti, mesmo que você não seja crente, ou evangélico, ou cristão, ou que você seja católico, ou espírita, ou de qualquer outra religião. Deus não faz exceção de pessoas. Estamos aqui para falar de Deus, explicar a Escritura. Estamos estudando a primeira epístola de Timóteo. Vamos entrar no capítulo 4, tá? E nesse caso, você que está entrando agora, se quiser acompanhar aquilo que já foi ensinado, vai nas lives anteriores, né? Elias Ramos, tudo com a letra minúscula, porque tem muito Elias Ramos no YouTube. E quando eu cadastrei o meu canal no YouTube, foi com letra minúscula, porque tinha gente já com letras maiúsculas, né? Você pode procurar lá, você vai achar. Vou fazer a oração inicial. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesse domingo de noite, né, começando, já é mais de 7 horas, pedindo a Ti, Senhor Deus, que abençoe as famílias, o povo em modo geral, vem abençoando os lares, vem abençoando a cada célula mátria da sociedade que é a família, Senhor. Vem estabilizando a cada família, pai, mãe, filhos, avós, que possam ser fecundos, possam ser prósperos, e aqueles que não têm emprego possam adquirir emprego, aqueles que não têm ocupação possam adquirir ocupação, Senhor. Vai curando as suas enfermidades. Quem tiver algum problema de doença, seja câncer, seja doença na próstata, nódulos nos seios, câncer de várias formas, e Senhor vem curando, Senhor, libertando. Quem tem problema de coluna, varizes, vem curando toda e qualquer forma de doença. Visite também os hospitais. Senhor, põe seus anjos ali, curadores ali nos hospitais, teu Santo Espírito. Visite as famílias que perderam um ente querido, venha consolando seus corações. Visite também lá as cadeias, as prisões, os presídios. Vem libertando aquele povo, vem dando sentimento de arrependimento para aqueles que realmente cometeram coisa errada e para aqueles que estão presos inocentes, venha soltando, Senhor, porque o Brasil tem se tornado um país que prende gente inocente e solta bandido. A gente temos visto aí nas maiores esferas da justiça se cometendo essa topeza. Mas aqui não estamos para julgar ninguém, entregamos todos em tuas mãos. Que venha, Senhor, soltar os inocentes e aqueles que estão presos e estão arrependidos, venha ali visitar também e faça, Senhor, tua obra redentora na vida de cada um. Em nome de Seu Jesus Cristo é que eu te peço. Bem, amados, aqui nós vamos dar continuidade ao ensino da palavra do Senhor. O Senhor me tocou desde o ano passado para fazer essas lives. Eu que briguei com o Senhor no bom sentido, receoso, e agora eu estou fazendo, né? O Senhor tocou e eu estou fazendo já umas semanas já. Então, vamos lá. Estamos na primeira epístola de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que é o filho da fé dele. E no capítulo 4, lemos o capítulo 1, 2 e 3, agora o 4. Apostasia nos últimos tempos. Vamos ler. E eu vou parar, dar um intervalo, quando eu tiver que achar de dar uma interpretaçãozinha para os amados entender. Aqui, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por desobedecerem, e espíritos enganadores e ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Aqui eu vou dar uma pausa. Esses últimos tempos nós já estamos vivendo, tá? Isso tudo aqui que está sendo falado já acontece nos nossos dias. Continuando.
que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis, porquanto conhece plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é irrecusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui a santificação, dando uma pausa de novo, é a palavra de Deus e a oração, que somos santificados. Tá? O povo evangélico, o povo cristão, esqueceu dessa parte. É pela palavra de Deus e a oração, não show. Hoje a gente vê muito show, muita gente dizendo, meus príncipes, minhas princesas, nada disso. Deus exorta, Deus não elogia ninguém. Na verdade, Deus conhece o coração do humano e sabe que é pecaminoso e quer que nós procuramos ser santificados, sábios, né? Deus procura. Muitos gostam de procurar caminhos fáceis, gostam de ouvir elogios, mas elogios vêm com engano. Cuidado com elogio, tá? Meus príncipes, minhas princesas. Eu nunca chamei príncipe, princesa a ninguém. Ai, Jesus, eu vejo um pregador, eu não estou contra ele, não. É a forma dele pregar. Mas é uma igreja rica, que vive só do luxo. Só aí já diz tudo. Vamos continuando. Expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeitai fábulas profanas, de velhas caducas. Exercita-te, principalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida, quem agora é da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que lá lutamos, né? E nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, e aplica-te a leitura, exortação e o ensino. Não te faça negligência para com o dom que há em ti, a qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas, e nelas ser diligente, para que teu progresso e todo seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua neste dever, porque a fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Aqui, Paulo nos ensina a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra do Senhor, é a oração, é a leitura da palavra, é a meditação na palavra, é o jejum, a sã doutrina, não se dando a fábulas de caducas, né? Fugindo do que os apóstolos deixaram para nós. Eles deixaram a palavra de Cristo, pagaram com sangue. Eu estava lendo a história do Coliseu, estou lendo ainda. A história do Coliseu é um livro de 316 páginas por aí. Eu ainda estou na 30ª página. E o Coliseu foi feito Vespasiano e Tito do Miliciano. No ano 80, no ano 72, na nossa era, a destruição de Jerusalém, mais ou menos 50 mil judeus foram levados para fazer o Coliseu. E as mulheres e as crianças até 16 anos foram vendidos como escravos. Naquela época, os que sobreviveram ao massacre em Jerusalém, houve uma guerra civil e os romanos aproveitaram dessa guerra civil para invadir o país.
destruir o templo. Não vou culpar, foi a culpa dos romanos, mas foi dos próprios os próprios judeus que estavam brigando entre si, e os romanos foram simplesmente a causa final. Mas levaram o povo a quem os soldados não usaram como alvo para treinar flecha. Em outro livro estavam dizendo isso, em Fábio José, e a história de Fábio José fala também sobre isso, que os velhos foram usados como alvo para velhos e velhas, usado como alvo para treinar as flechas de soldado, e os que estavam mais fortes foram levados para Roma, e Vespasiano começou a construir o Coliseu. As mulheres e crianças, até 16 anos, foi vendido como escravo. Jesus, eu estava lendo no livro que Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Naquela época, 30 moedas de prata. Naquela época, traiu Jesus. Naquela época, 30 judeus eram comprados por uma moeda de prata. Olha só, como Jesus na Vila Cruzes, no seu sacrifício, quando foi crucificado, as mulheres choravam, naquela procissão choravam, e ele dizia: não chore por mim, chore por ti, ó filha de Jerusalém. Porque se fizerem isso no madeiro verde, quanto mais fará no seco. Então, o que acontece? 30 e poucos anos, Jesus viveu foi crucificado com 33 anos, mais ou menos 33 anos. Então, mais 30 e poucos anos, teve o cerco de Jerusalém, a revolta dos judeus contra o Império Romano, assim contra Fábio Josefo. Em 70 e 72, a Jerusalém estava arrasada até o chão e foi levado mais ou menos 50 mil homens que estavam mais fortes, que os outros eles mataram, venderam, e as mulheres e as crianças venderam, para fazer com o Coliseu. E estou contando essa história porque Deus me tocou para contar. E Tito, no ano 80, concluiu, junto com depois houve melhoria com Domiciliano, o imperador. Ali, no Coliseu, tinha o circo, pão e circo, tinha os gladiadores, a princípio. Mas o povo judeu construiu e o povo cristão foi levado sacrificado ali, nas arenas, queimados vivos, os leões comeram muitos. Tem muitos mártires depois dos apóstolos. Inácio, da Antioquia, patriarca da Antioquia, foi devorado por leões ali. Paulo fala aqui na segunda epístola de Timóteo que ele foi poupado da boca dos leões, porque ele tinha cidadania romana, mas ele foi decapitado. Depois do julgamento de 2 anos, Nero mandou decapitar. Mas quem não era cidadão romano, a morte ou era de cruz ou devorado por leões. Inácio de Antioquia, patriarca da Antioquia, bispo de Antioquia, foi devorado. Então, muita gente deu seu sangue, sua vida, deu testemunho para essa palavra chegar até nós. Voltando aqui para 1 Timóteo, capítulo 4. E ele nos fala que devemos nos santificar pela oração e pela leitura da palavra. Por jejum. Jejum é um sacrifício. É o único sacrifício que Deus nos dá hoje. Antigamente fazia muito sacrifício. Mas o sacrifício que dá é ficar um dia sem comer ou sem beber. Depende de cada um. Tem vários tipos de jejum. Mas quando a gente jejuamos para santificar nossa vida ou por alguma causa própria. A verdade é essa. Então, a palavra do Senhor, ela simplesmente nos faz crescer. E quando Moisés morreu, o Senhor falou para Josué: lê essa palavra dia e noite, para você ir bem, para eu poder ser contigo como fui com Moisés.
Então, a palavra do Senhor que nos limpa nossa vida espiritual, nossa vida material, elas que nos ensina. A palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, nos revela o que está oculto dentro da palavra, nos revela como devemos ser cristão, temente ao Senhor, porque no dia do juízo, no arrebatamento, a igreja vai ser arrebatada. E a gente estamos por esse período. Tudo indica que a gente estamos no final dos tempos. A ciência se multiplicando muito, Jerusalém já existe de novo, a nação judaica já existe de novo, estão querendo fazer o terceiro templo. O relógio de Deus é o povo judeu. E a graça, a porta da graça ainda está aberta para os gentios. Nós somos gentios. Nós somos o zebuzeiro enxertado na oliveira. E ainda, aquelas varas que era da oliveira, que foi cortada, que é os judeus, vão ser de novo enxertadas. E quando os judeus reconhecer que Jesus é o Senhor, quando vinha perseguição. Quando a igreja foi tomada e tirada da terra, o anticristo querer sentar no templo de Deus, parecendo ser Deus, aí eles vão dar conta que Jesus já veio e aquele ali não é Deus. Tem certas coisas que está escrito no Apocalipse que é difícil de entender e compreender. Mas com o passado desenvolvimento da ciência, nós compreendemos. Estamos compreendendo o que fala. A imagem que criará a voz e terá vida. Hoje a gente fala da inteligência artificial, que ela vai ser consciente daqui a 6 meses. Estão dizendo daqui a 6 meses. E uma consciência artificial que poderá passar, tudo indica, o raciocínio humano. Em 6 meses ela pode estar mais inteligente que qualquer ser humano. E vai ser empregado em computadores, robôs, e acreditam que vão botar ela em um corpo artificial, a imagem da besta. Tudo indica que está aí. A imagem que fala que tem vida, que a besta foi dada. Tudo parece que seja isso. Até os provedores, os construtores dessa inteligência artificial estão com medo. Assinaram lá uma carta de advertência para dar uma parada, uma basta, durante 6 meses para poder estudar melhor. Mas não vão fazer isso porque o mundo está numa G, né? Não posso falar aqui no YouTube. E uma preparação de G igual da segunda G que teve. Então, todos querem estar mais bem equipados, mais bem, mais tecnologia. E isso vai trazer essa entidade que o Apocalipse fala. Mas ainda a igreja não foi arrebatada. Ainda o terceiro templo não foi construído. Mas já está em tudo. Eu tenho visto ali em Israel, já todos os utensílios do templo, a Norá e outras coisas já existem, já estão ali até os animais que eram os bois vermelhos, umas vacas vermelhas sem mancha para ser sacrificadas, já estão lá nos currais. Para construir o terceiro templo, só basta só mais uma guerra ou alguma coisa qualquer lá para eles fazerem. Nada impede agora. Só impede é o Espírito de Deus. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nos fala que levantará aqui. O Espírito afirma que expressamente que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé, por desobedecer o espírito enganador, ensinos de demônios, pela hipocrisia que fala mentira e que tem cauterizado a própria consciência. Tem muita gente sendo inspirado pelo demônio e que estava no meio de nós e que diz que é evangélico, quer reescrever a Bíblia, quer fazer isso. Lá na China tem um comitê, foi agora recentemente feito. O evangelho que mais cresce é na China, tá, gente? Mesmo com toda a perseguição, o evangelho que cresce é mais na China.
parece que Xi Jinping elaborou um comitê comunista para tipo uma palavra como fosse cristã, mas não é cristã. Cristo, sei lá o quê, para poder enquadrar o cristianismo nos moldes comunistas. Karl Marx, quando fez os seus estatutos comunistas, essas coisas comunistas, ele desacreditava que Deus existia, era materialista. Como você vai botar o cristianismo enquadrado no comunismo? Mas aí é porque que existe na China, no interior da China, muitos evangélicos, muita gente que não está no controle da estatal chinesa nos grandes centros. Eles querem simplesmente, viu que não dá para combater, persegue, não dá para combater, querem simplesmente pegar esse comitê, dizendo que é evangélico, e botar nas doutrinas comunistas. Então, nós estamos vivendo doutrinas de demônios no mundo afora. A Europa está mais pagando que antes, quando o evangelho entrou na Europa ali. Tem uma Europa muçulmana e uma Europa pagã. Tem guerras espirituais acontecendo por ali. O evangelho praticamente morreu na Europa. Falta pouco. E Deus vai pesar a mão ali. Ou já está pesando, não sei. Estados Unidos está uma falta de fé e as seitas demoníacas têm crescido muito ali. E no Brasil tem uma promessa de um grande avivamento. Mas a igreja tem que buscar. Diz que o último grande avivamento virá do Brasil. As profecias de mais de 100, 150 anos falam isso. Mas temos que buscar a palavra de Deus, não ensinos de caducas, ensinos de demônios. Temos que buscar, ler e orar e santificar nossas vidas. Não é com show místico, não é com show gospel, não é com show disso, nem dizendo príncipe e princesas, isso e aquilo, um evangelho adocicado. Para um mundo conturbado como esse, um evangelho adocicado, onde você só quer ver profecias boas que falam no teu ouvido que você é santo, você é isso, é aquilo, que você é maravilhoso, isso não, Deus não usa isso, Deus não fala isso. Deus te exorta, te corrige. Deus nunca chama você minha princesa, meu príncipe. Não. Deus simplesmente exorta quando você está errado, e quando você está certo, Ele te abençoa. Existem pessoas que só procuram profecias. Aí de uma igreja para outra, desigrejados, que estão em uma igreja, em outras, e procurando simplesmente quem fala melhor profecia para o seu ego, levantar seu ego. Tem gente que quer igrejas grandes, tem ministro que não se satisfaz com pouco membro que Deus deu. Às vezes Deus quer dar a ele só 20 ou 15 membros para experimentar, ele não se aceita e quer ir para outras igrejas, quer mais, quer ver o lucro. E Deus quer simplesmente o lucro espiritual, é o crescimento do conhecimento da palavra do Senhor. As boas coisas do Senhor vêm sobre sua vida. Você pode semear a palavra, a palavra e crescer, ver o outro crescer na direção do Santo Espírito de Deus, e o testemunho da fé, como Paulo falava para Timóteo, chamando ele de seu filho na fé. Paulo evangelizou Timóteo. Possamos evangelizar, mesmo que seja um. Possamos ser realmente sal, luz que alumia, e sal que salga realmente, não insípido, um sal insípido. Hoje temos muita pregação do Evangelho, muito louvor nas igrejas, muita preocupação com louvor. Se não tiver louvor, não tem culto. Oh, Deus! Antigamente não tinha louvor, e quando tinha era um hino ou dois sem instrumento. Estamos aqui para louvar a Deus ou louvar o homem?
para quem canta bonito. Que se sente, aquele louvor, é muito bom, sente louvor, sente sua alma esvaziar das preocupações, mas aquilo é passageiro. A palavra de Deus, sim, essa penetra e fica e alivia suas preocupações, suas depressões. Deus te cuida e te cria na sua palavra. E vem se fazer, o Espírito de Deus vem se fazer presente na sua vida. Fazer morada e você virar tempo vivo de Deus. Que a sua boca não saia água amargosa, mas água doce, adocicada pelo Espírito Santo. Que possa entender isso. Que Deus é um Deus pessoal. Deus não é um Deus coletivo. Ele também é coletivo, mas Ele é um Deus pessoal. Ele quer intimidade com cada um. Cada um tem uma experiência com Ele, de vida no altar. Não fique andando no vento, indo de uma igreja para outra, firme seus pés. Crie coragem espiritual para seguir o que está escrito. Não creia em qualquer espírito, mas creia na palavra do Senhor. Creia na exortação, quando o pastor exortar. Não seja cabrito, seja ovelha. Que Deus possa falar melhor em cada coração. Eu estou falando a todos, direcionando essa palavra a todos, não uma pessoa específica. É o que Deus me toca a falar. Não estou falando A, B ou C, e direcionando uma palavra para uma pessoa só. Estou direcionando a todos. Quem vai tocar é o Espírito de Deus, quem vai converter o Espírito de Deus, quem vai dizer o que é e que não é o Espírito de Deus, onde essa palavra chegar, vai fazer fruto. Se cair em boa terra, será 100 por 1. Se cair entre espinhos, vai ser fofocado. Se cair na beira do caminho, o diabo vai tirar. Somos como semeadores, jogando sementes. E quem dá o crescimento é Deus. Ficar nessa paz, nessa graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe essas pessoas. Que essas pessoas possam entender a Tua palavra. Que Tu está perto, Senhor, para buscar a Tua igreja. Não é uma igreja física, mas uma igreja espiritual. Uma igreja que anda nos Teus caminhos, que faz a Tua vontade, que se santifica através da lavagem da palavra, da oração e do testemunho que há em Ti, em Cristo Jesus. Eu peço que abençoe cada lar, cada pessoa, que possa abençoar grandiosamente cada vida, em nome de Seu Jesus. Agora eu vou te pedir que você deixe o gostei, o likezinho, compartilhe se puder e dê também assine o canal, para o YouTube saber que esse canal é importante. Eu não vou se alongar mais, porque já está dando quase 30 minutos, eu não gosto de fazer live muito grande, e essa já está ficando grande. E amanhã, na segunda-feira, eu vou postar ela de manhã cedo. Ficai na paz e na graça do Senhor Jesus.